Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal, esperando que essa palavra seja abençoadora na sua vida, uma vez que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, nosso espírito. Então é muito importante que a gente ouça e peça para que Deus ilumine o nosso entendimento para compreender o que essa palavra quer dizer para nós. Eu queria te agradecer por você acessar esse vídeo. Queria te pedir, para que você assista até o fim. Vale a pena, porque certamente Deus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. E essa palavra ela deve frutificar em nossas vidas, para que nós continuemos sendo testemunhas do amor, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que Deus abençoe poderosamente o seu lar, a sua casa, sua vida, sua família, para que Deus abençoe o seu trabalho e o fruto do seu trabalho, que encha o seu lar de saúde e paz, e que possa reinar o amor do Senhor Jesus na sua vida e na vida da sua família. Amém? Queria trazer uma reflexão sobre o vencedor. A Bíblia relata, especialmente no livro de Apocalipse, vários textos tratando daquele que vencer. Ao vencedor, aquele que vencer. Então é muito importante que nós tenhamos essa mentalidade de vencedores. Porque Apocalipse 21:7 está escrito assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isso em eternidade. O Apocalipse, você sabe, é o livro dos vencedores. O Cordeiro de Deus é o grande vencedor. Venceu a morte, E todos os que o seguem são também vencedores. A palavra de Deus diz que nós não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores em Jesus. Somente aqueles que vencem, os vencedores, recebem o troféu da vitória. É claro que no pódio tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos recebem ali uma medalha, um troféu, um prêmio. Mas o que importa é vencer. E o vencedor, na verdade, é um só, é aquele que chegou em primeiro. Então, quem recebe de fato o laurel, o troféu, é aquele que venceu. E de acordo com esse texto de Apocalipse 21:7, texto sagrado, somente os vencedores vão herdar as bênçãos prometidas na palavra de Deus. Quando se trata aqui de o vencedor herdará essas coisas, quer dizer que é aquele que venceu, que permaneceu, perseverou até o fim. E isso nós precisamos ter essa concepção na nossa mente de que nós não estamos numa caminhada que simplesmente acaba aqui com a nossa morte. Pelo contrário, é só o início, porque o Senhor já abriu as portas da eternidade. Existem teólogos que falam que nós somos, a eternidade está dentro de nós somos criados com a eternidade dentro de nós. Tanto que tem algumas canções que falam sobre voltar ao lar. Quando se fala de voltar, é porque um dia saímos daquele lugar. Mas o prêmio é para o vencedor. Não tenha dúvida disso. O Apocalipse é o livro da Bíblia que mais declara e destaca o prêmio daqueles que vencem, dos vencedores. Ao final de cada carta, no livro de Apocalipse, carta enviada por Cristo às 7 igrejas, reveladas a João na Ásia, a cada uma dessas cartas há um prêmio diferenciado, não é o mesmo. É importante que você leia. Se nunca leu, vale a pena você ler. Há um prêmio determinado, designado para cada uma dessas situações, para cada vencedor. Poderia elencar aqui
Apocalipse 2, verso 7, 2, verso 11, Apocalipse 2, verso 17, verso 26, verso até o 28, capítulo 3, verso 5 e assim sucessivamente. Vale a pena você ler, porque vai falar sobre os vencedores em todo o tempo, né? Em qualquer competição esportiva, e a Bíblia fala isso, né? Aquele que entra no estádio para concorrer, ele entra para chegar primeiro. Ele não entra para se contentar com o terceiro lugar, né? Todos aqueles que entram numa competição, treinando bastante, né? Buscando o seu aprimoramento, o seu preparo, ele entra confiante de que ele será o vencedor. Ele não entra pensando, eu vou chegar em quinto lugar, está muito bom. Esse não é o pensamento dos vencedores. O pensamento dos vencedores é que eu devo chegar em primeiro. Então, qualquer competição esportiva só sobe ao pódio, né, para receber o prêmio, medalha ou troféu, os que vencem. Por isso o cristão precisa se esforçar para vencer todos os seus oponentes. Que oponentes são esses? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta é espiritual. Nós precisamos conviver enquanto aqui estamos nessa habitação terrestre. Quando eu falo habitação, estou falando do nosso corpo, a nossa vida. Nós precisamos todo o tempo estar atento, porque o homem carnal pende para as coisas da carne, o homem espiritual pende para as coisas do espírito. A palavra de Deus deixa claro que nós devemos buscar pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque essas que são aqui da terra são efêmeras, elas terminam, mas nós devemos pensar e ter o nosso foco na vida eterna com Jesus Cristo. É por isso que nós buscamos diariamente andar conforme a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus. Então, de acordo com esse texto, né, sagrado, somente os vencedores é que vão herdar as bênçãos prometidas na palavra de Deus. Que bênçãos são essas? A vida eterna com Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 21, está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Percebe? Precisamos vencer. Há um cantor que tem uma canção que diz que e todo dia o pecado vem, me chama. E todo dia as tentações vêm me chamar. E quantas não são as vezes que nós damos ouvidos a essa chamada do pecado e da tentação e fechamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e o Espírito Santo, que diz: não vá, não faça, esse não é o teu lugar. Então nós precisamos obedecer ao Senhor para que possamos vencer. A Bíblia fala: resistir ao diabo. Resistir quer dizer perseverar na luta e ele fugirá de vós. Porque o Senhor, não a força cósmica de alguns filmes que assistimos na televisão, né? Star Wars, a força esteja com você. Nós conhecemos a força, o poder, a honra, a glória e a majestade só no Senhor Deus. E é Ele quem nos sustenta, conforme Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a minha destra fiel. O que seria de nós se o Senhor não estendesse a sua forte mão para nos manter? Talvez caíssemos no pecado e de lá nem levantássemos. Então nós somos vencedores porque estamos buscando nessa corrida, nessa competição com o inferno e com o pecado. Nós precisamos vencer a cada dia. E esse texto de Romanos 12:21, né? Não te deixes vencer do mal, ou seja, não permita que o mal vença. Como começa o mal na nossa vida? Uma ideia, um olhar, uma palavra aos nossos ouvidos, o olfato, um cheiro. De muitas formas o diabo usa para a sua malignidade atrair-nos
e criar em nós uma semente de desejo, de interesse e nos desviar do foco que é Jesus Cristo. Então não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é a palavra do Senhor Jesus. O bem é a palavra de Deus. O bem é a força do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos vencer o mal. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus animou seus discípulos dizendo: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis ou tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, era o Filho de Deus, era o próprio Deus, mas diz a palavra de Deus que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus vai dizer que ele era um homem, um ser humano, sujeito a todas as paixões, ou seja, a todos os desejos e tentações suscetível a toda a intempérie de um ser humano. Mas ele foi firme e não cedeu ao pecado. Então nós temos um exemplo a ser seguido, né? Quando Jesus então fala lá em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, ou seja, descanse em mim, tenha paz comigo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sede, pois, meus imitadores, vocês vão vencer também. É fácil? Não. Não podemos usar de hipocrisia, não é fácil. A carne exerce, muitas das vezes, um domínio muito grande sobre nós. Mas o Senhor, através do seu Espírito Santo que habita em nós, uma vez que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, todo o tempo nos alerta: não vá, não faça, não toque, não olhe, não dê ouvidos. Porque a palavra de Deus é clara em dizer, olha, para que a gente fuja da aparência do mal. Quando fala da aparência, é daquilo que nós temos ideia, daquilo que nós enxergamos de longe que não vai ser bom. Porque do próprio mal talvez a gente não consiga forças para fugir. 1 João capítulo 5, verso 4, está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, o cristão pode também vencer o mundo através da sua fé em Cristo. Sim, nós só vamos vencer se tivermos fé, crendo no poder de Deus que habita em nós. Porque senão somos frágeis à nossa humanidade, à nossa carnalidade. Se não permitirmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos governando de fato, não vamos ter um bom final. O prêmio é para o vencedor, porque em Apocalipse capítulo 2, verso 26 está escrito: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu disse no início, né? Desde o capítulo 2, capítulo 3, que nós temos ali vários prêmios para os vencedores. Não é um tipo só de prêmio. E aqui no capítulo 2, verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Esse é um dos prêmios que nós vamos ganhar se nós permanecermos no Senhor Jesus Cristo até o dia da nossa chamada, do nosso retorno. Mas também precisamos vencer os inimigos, não é? E como é que nós vencemos o inimigo? Você poderia dizer, mas Marcos, como é que eu venço o inimigo? Apesar de existir vários inimigos que se opõem, né, a nós, os cristãos, a palavra de Deus ela já considera o cristão como um vencedor. Sim, nós lutamos diariamente contra o pecado que nos assombra todo o tempo. Mas a palavra de Deus diz que nós já somos vencedores. 1 João 2:24, né, o apóstolo João declara que sois fortes
e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não está dizendo que vocês vão vencer. Nós já temos vencido o maligno. Nós somos vencedores sobre o diabo. Nós somos vencedores sobre o pecado, sobre o mal. Mas não podemos deixar de ter essa consciência plena de que somos vencedores. Em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, está escrito: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Também nós venceremos. Então, quem está do lado do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o vencedor que venceu a morte, também é vencedor. Então eu e você somos vencedores. Ah, Marcos, você não conhece a minha vida, você não sabe das lutas que eu estou enfrentando, você não sabe das minhas quedas. Nós somos iguais, não há diferença. Todos somos suscetíveis a toda sorte de ataques. E nem sempre estamos com as nossas armas em punho. Que vai tratar lá em Efésios sobre o escudo, né, a armadura. Nós precisamos desfrutar da misericórdia do Senhor. Em Romanos 8,37 está escrito que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo nos amou e nos fez mais do que vencedores. Muitas das vezes nós deixamos até de agir como filhos. Lembra da história do filho pródigo? Bem tratado na casa dos pais, honrado, saiu, pediu sua herança e foi embora. Lá no tempo da fome, apacentando porcos, não tinha comida, quase comeu a comida dos porcos. Aí foi onde ele chegou na conclusão e falou: peraí, os empregados do meu pai estão comendo bem, estão dormindo bem, têm roupa limpa, passada, e eu estou aqui. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer para ele: olha, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado um dos teus filhos, mas faz de mim um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados. Mas qual é o pai que vai fazer isso? Aquele pai esperava o retorno daquele filho todos os dias. Assim o Senhor Jesus espera por nós, como diz a palavra: vinde, retornemos ao Senhor. Nós precisamos retornar, porque a vida está nele e a vitória está nele. 1 Coríntios 15, 57 está escrito: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, quem garante é Jesus Cristo. O Senhor, né, o vencedor herdará essas coisas. Que coisas? Texto inicial que nós lemos. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. Nós somos vencedores do maligno, como 1 João, capítulo 2, versos 13 e 14. Nós somos vencedores do mundo, como 1 João, capítulo 5, verso 4. E em Cristo Jesus nós somos vencedores da carne, do pecado e da morte, como Romanos 8, 1 e 2. Nós somos mais do que vencedores, Romanos 8, 37. Por isso nós temos que glorificar ao Senhor, porque com Ele e nele nós havemos de vencer. Ore mais uma vez a Deus para que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Abençoe o seu trabalho e o fruto do seu trabalho. Que a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor seja abundante na sua vida. Você que assistiu até aqui, não saia do vídeo sem deixar um like, sem curtir o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, né? Pessoas que precisam ouvir uma palavra vinda da parte de Deus. E inscreva-se no nosso canal. Não gera nenhum compromisso financeiro, não gera nenhum comprometimento. Então somente você inscrevendo no canal e dando um like nos nossos vídeos, apertando o sininho das comunicações, isso tudo torna relevante o nosso canal perante o YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Um excelente final de semana.